Olá, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Magno Medeiros, sou professor da UFG, Universidade Federal de Goiás. Neste vídeo nós vamos conversar sobre a diferenciação entre ética e moral. Mais especificamente, nós vamos ver a questão do dilema ético, que envolve Antígona de Sófocles. Muito bem, diz-se comumente que lei não se discute, cumpre-se. Ocorre que, em certas circunstâncias especiais, a lei é posta em dúvida, principalmente quando envolve um impasse, uma controvérsia, uma questão ética, uma questão marcante de fundo moral. Então, resta uma dúvida: cumprir ou não cumprir uma lei que é considerada autoritária, ilegítima, imoral e, quem sabe, até tirânica? Devemos ou não devemos cumprir uma lei considerada tirânica? Muito bem, para discutir essa questão, a pergunta que a gente reforça é a seguinte: você cumpriria uma lei tirânica que penaliza a dignidade da sua família, da sua pessoa, da sociedade e, mesmo assim, contraria uma lei natural? Ou, ao contrário, você a descumpriria, por considerá-la imoral, ilegítima, arbitrária, tirânica, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida? Então, eu repito a pergunta: qual é o seu comportamento? Você cumpre uma lei tirânica ou você a desobedece em nome de uma desobediência civil, por exemplo? Antes de discutir esta questão, vamos trabalhar um pouquinho sobre a diferenciação conceitual entre ética e moral. Para tanto, vamos usar o livro Ética, escrita por Adela Cortina e Emílio Martinez. Neste livro, eles definem ética como parte da filosofia que reflete sobre a moral. Por isso, recebe o nome de filosofia moral. Mas o que é moral? Moral, para os autores, é este conjunto de princípios, normas, valores que cada geração transmite a seguinte, na confiança de que se trata de um bom legado de orientações sobre o modo de comportar-se para levar uma vida boa e justa. Ok, mas o que é ética? Ética é, segundo os autores, essa disciplina filosófica que constitui uma reflexão de segunda ordem sobre os problemas morais. A pergunta básica da moral seria: o que devemos fazer? Enquanto a questão central da ética seria: por que devemos? Ou seja, que argumentos apoiam e sustentam o código moral que estamos aceitando como guia de conduta? Muito bem. Outro autor importante que deve ser citado é Adolfo Chances Vasques. No livro Ética, ele resume o conceito como: ética é o conjunto de princípios que devem ser seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar. Em outras palavras, a ética estabelece juízo de valores, qualificando-os sob o prisma do bem e do mal. E diz mais: ética é a ciência da moral. Ela estuda, cataloga, articula e gera normas válidas para a sociedade. É explicação, teoria, reflexão e não simplesmente descrição de atos morais. Neste sentido, ética é teoria, explicação ou investigação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens. Portanto, reflete sobre a moral, considerada em sua totalidade e diversidade. Prossegue o autor dizendo: os problemas éticos são caracterizados pela generalidade. Problema teórico ou ético, quando ocorre a passagem do plano da prática moral para o da teoria moral. Isto é, quando passamos da moral vivida para a moral reflexa. Além dos autores clássicos citados, temos um outro superclássico que é Aristóteles, que escreveu o livro Ética a Nicômaco. Ele diz: prudência e equilíbrio são virtudes indispensáveis na conduta ética.
A ética envolve uma série de fatores. Discernimento, equidade, correção e verdade são os ingredientes essenciais da ética. Aristóteles chama de discernimento a reta discriminação do equitativo. Para ele, o discernimento correto é aquele que julga segundo a verdade. Outro autor contemporâneo que a gente trabalha é Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu o livro Educação, Convivência e Ética, na qual ele parte da raiz etimológica da palavra ética. Ethos, em grego, significa morada do humano, o nosso lugar, aquilo que nos caracteriza, o nosso caráter. Os latinos traduziram ethos por mor ou more, morada ou habitação, hábitos, que remete à ideia de costumes. Neste sentido, ética está ligada à ideia de liberdade. Ética é como eu decido a minha conduta. E a palavra decido é marcante, porque sinaliza quais são os critérios e valores que eu uso para me conduzir na vida coletiva. Em suma, ética é um conjunto de princípios que usamos para decidir sobre o querer, o dever, o poder e o julgar. Prossegue o autor dizendo que enquanto ética é o conjunto de valores e princípios que orientam a minha conduta em sociedade, a moral é a prática desses valores na ação cotidiana. Ele cita um exemplo. Se eu tenho como princípio que o que não é meu, não é meu, se eu encontro um celular no chão da sala de aula, devolvê-lo ao dono é um ato moral. A razão para fazê-lo é um princípio ético. Ou seja, a ética é racional. Ela encontra os fundamentos para as práticas cotidianas, para a prática da moral. Mas tem um pano de fundo, tem um fundamento básico que é baseado em princípios, ou seja, o conjunto de princípios constitui a ética. Outro autor contemporâneo trabalhado por nós é o Clóvis de Barros Filho, que escreveu o livro Ética e Vergonha na Cara, juntamente com o Cortella. Neste livro, ele tem uma frase que diz o seguinte: ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência com todas as condições materiais que são as nossas. Se formos esperar uma sociedade ideal para que a ética possa existir, é possível que ela não venha a existir nunca. E aqui cabe destacar o termo inteligência compartilhada, ou seja, uma racionalidade que está a serviço da convivência social. Muito bem. Para resumir a diferenciação conceitual entre moral e ética, nós construímos o seguinte quadro. Moral significa o conjunto de costumes e hábitos dados por uma determinada sociedade, enquanto que ética é definida como ciência da moral. Moral é a aplicação de regras específicas. Ética são princípios e valores. Moral são condutas cotidianas. Ética implica reflexão, consciência crítica. Moral é normativa. Ética é filosófica, científica. Moral é prática. Ética é teoria. Moral é cultural. Ética é universal. Moral é temporal. Ética é permanente. A moral faz a pergunta central: o que devemos fazer? Enquanto a ética tem como pergunta essencial: por que devemos? Muito bem, a gente não poderia deixar de abordar o tema ética sem citar Sócrates, tá? Nem sempre a ética está em conformidade com a moral. O caso Sócrates ilustra muito bem essa ideia, ou seja, Sócrates foi condenado à morte por ter um comportamento questionador, considerado imoral. Em outras palavras, a moral matou Sócrates. A mesma moral que imuniza, envenena. Nós não vamos nos estender sobre essa história, porque ela já foi abordada num vídeo anterior. Cabe aqui retomar o dilema ético vivido por Antígona. Antígona é um livro escrito no século V a.C. por Sófocles,
e constitui um dos livros da trilogia tebana. Muito bem, Antígona é filha de Édipo e Jocasta e tem 3 irmãos, Etéocles, Polinices e Ismene. Quando Etéocles e Polinices entram em confronto por conta do reino de Tebas, um acaba matando o outro numa trágica cena fraticida. O irmão mata irmão. Creonte acaba assumindo o reino e, diante dessa situação, ele condena o Polinices a não ser enterrado, a ser jogado no deserto e ser comido pelos abutres e outras aves de rapina. Por outro lado, Etéocles recebe honras militares no seu enterro. Enquanto um foi homenageado, o outro foi condenado a sequer ser enterrado. Não teve direito sequer a um funeral digno. Antígona fica revoltada diante dessa situação, diante dessa discriminação, diante desse terrível fato. Ela procura a sua irmã Ismene para contar sobre o seu plano. O seu plano era promover o enterro ou funeral do seu irmão Polinices de forma digna. O que ela queria, na verdade, era dignidade. Ismene fica contrariada e se opõe a esse plano maluco, segundo ela, porque esse plano poderia implicar em mortes, inclusive na morte da sua irmã Antígona. Então, Ismene diz para a sua irmã: mas o impossível não se deve nem tentar. Ao que Antígona responde: falando dessa forma, ganharás meu ódio e te exporás a ser odiada pelo morto, eterna e justamente. Deixa-me enfrentar nesta loucura apenas minha esses perigos. Assim, me livro de morrer envergonhada. Muito bem, diante desse fato cruel, diante dessa lei tirânica, lei do Creonte, ela resolve desobedecer. Ela opta pela desobediência. Então, ela tenta fazer o enterro do seu irmão Polinices. Ocorre que ela é flagrada em cena, é presa e, posteriormente, acaba se suicidando. O noivo de Antígona, ao saber do suicídio de Antígona, também acaba se suicidando. A mãe de Hémon, ao saber da morte do seu filho, acaba se suicidando também. A história é cheia de tragédias gregas, né? Não cabe aqui entrar nessa discussão. Cabe aqui resgatar o dilema ético, né? Que opõe, de um lado, o cumprimento de uma lei tirânica e, de outro lado, a desobediência dessa lei tirânica. Caberia aqui também fazer uma discussão sobre a pertinência de seguir o direito dos homens, o direito positivo, o juspositivismo, por um lado, ou o jusnaturalismo, o direito natural, por outro lado. Essa discussão é pertinente, mas também não cabe aqui fazê-la. Vamos nos ater ao dilema ético. Antígona decide, num gesto corajoso, desobedecer ao rei e tentar promover o enterro de Polinices. Trata-se de uma decisão que acabou levando à sua morte. No entanto, a sua decisão tinha um fundo moral importante e tinha uma reflexão ética que fundamentava o seu comportamento moral. Ela considerava a lei tirânica e, se ela não seguisse a sua ética, ela poderia até sobreviver, mas ela não poderia jamais continuar vivendo sem que tenha crises de consciência, sem que ela não possa viver atormentada para o resto da vida a dor da culpa, a dor do ressentimento, a dor da vergonha, a dor da indignidade. Por isso, como ela diz em suas próprias palavras, assim me livro de morrer envergonhada. E assim ela fez, e assim ela seguiu. Cabe aqui, então, destacar, por fim, duas questões éticas fundamentais. A ética de Creonte,
que é uma postura antiética, baseada na imprudência, na intransigência, na desumanidade e na tirania. Por outro lado, cabe destacar a postura ética de Antígona, que é uma ética insurgente, insubmissa, uma ética trágica do desejo à dignidade, fundamentada nos direitos humanos. É isso. Muito obrigado. A gente segue discutindo sobre ética dentro da coleção de vídeos chamado Ética da Comunicação. Muito obrigado e até a próxima.